Nós ainda estamos na primeira parte da carta. Paulo está combatendo o problema da divisão dentro da igreja. E é claro que os seus leitores não entendiam qual era a mensagem da igreja: Cristo crucificado. Muito menos não entendiam qual era a natureza dos mensageiros, servos, embaixadores e proclamadores do Evangelho de Cristo. Faziam comparação entre si e exaltavam os seus super-heróis, criavam facções na igreja, discutiam entre si e perderam de vista que a proclamação de Cristo Jesus é a mensagem e a missão da igreja. Somos seus servos, humildes, agraciados com tudo que temos e somos. Uma igreja focalizada em Cristo e sua causa. Não tem espaço nem tempo para o que nós chamamos de divisões. Como nós estamos combatendo essa questão da divisão, eu penso que todo mundo já percebeu que a causa dessa divisão é uma vanglória própria que cada um dos coríntios, que Paulo chamou de carnais, tinha o interesse de colocar sobre si mesmos. Vaidosos, querendo ser donos da verdade, e em alguns momentos se achando mais crentes do que os outros. Isso também é um pecado, quando você tenta julgar os outros e considerar-se mais espiritual do que ele. Ninguém conhece a vida do outro. Você não sabe se uma pessoa que tenha um mês ou um ano sem vir à igreja, às vezes, por uma razão ou por outra, quem sabe até esteja em melhor condição espiritual do que a sua. Você não pode julgar, porque você não está no coração dele. Só quem está lá é Deus. Você não pode julgar uma pessoa pela forma como ele vive, pela aparência que ele tem, porque também você não conhece o seu íntimo, seu sentimento, não conhece o que ele tem no coração. Às vezes é uma pessoa que espiritualmente ou mentalmente ora muito mais do que você e tem muito mais comunhão com você. O que Paulo quer dizer é que ninguém, em hipótese alguma, pode se achar melhor que o outro. O contexto de Coríntios até esse momento, os irmãos estavam se degladiando entre si e entre outros, dizendo: eu sou isso, eu sou aquilo, eu sirvo a esse, eu sirvo aquele, eu estou com Paulo, eu estou com Apolo, eu estou com Cefas. E Paulo resolveu usar o próprio nome e o de Apolo. Não sei se vocês percebem o começo da carta: Paulo, servo de Deus, e Apolo. São dois homens que estão juntos, planejando, escrevendo. A carta é paulina, mas Apolo foi o seu cooperador. E é óbvio que os dois conversaram entre si, porque Paulo e Apolo e Cefas não eram os únicos nomes mencionados pelas quais as pessoas buscavam glória. Mas eu imagino Paulo dizer assim: vamos nos colocar como exemplo. Vamos nós mesmos usar os nossos próprios nomes e vamos, em outras palavras, desmantelar essa estrutura vaidosa, presunçosa que esses homens têm trazido para o contexto desse evangelho. Por isso, eu vou chamar esse texto de hoje, a mensagem de hoje, de um exemplo a ser seguido. Porque não é apenas a vida do apóstolo, mas a vida de todos nós, servos de Deus, crentes em Jesus, obreiros do Senhor, pastores, evangelistas, todas as pessoas que estão dentro do contexto do evangelho, que são abençoados por Deus, todas as coisas cooperam para que algum homem usado por Deus ou em qualquer área da vida se sinta meio que vaidoso. Talvez algum outro se diga assim: eu sou o cara, né? Eu fui, eu fiz, aquela coisa toda. E então o apóstolo começa a mostrar alguns detalhes. E eu acredito que todo homem crente que olhar para essa Bíblia Sagrada, todo mundo que ler essa escritura e perceber de onde vêm as suas qualidades espirituais, você não terá motivo para vanglória. Por isso, Paulo usou a expressão aqui, que nós vamos chamar aqui hoje só em duas coisas. A primeira delas é: não ultrapasse os limites da Escritura Sagrada. Não se esqueça do que está escrito. É isso aí. Qualquer que seja a avaliação que você fizer, de A ou de B, de C ou de Y ou de X, não se esqueça: a Escritura Sagrada é o ponto máximo da nossa fé, da nossa convicção. Não ultrapasse isso aqui. É a Bíblia que está em primeiro lugar. E aí então nós vamos ter a segunda reflexão, a segunda
O segundo tópico que eu vou mencionar assim: nem tudo é o que parece. Porque você sabe que as pessoas têm uma facilidade muito grande de julgar. Do lado de fora tudo parece muito bonito. Mas então você vai aprender uma coisa hoje junto comigo: nem tudo é o que parece. A primeira pergunta que o apóstolo faz nesse contexto de não ultrapassa a escritura é o seguinte: quem pode promover uma pessoa? Quem faz alguém se sobressair? Diga para mim. Se você conseguir visualizar isso, vislumbrar esse contexto assim, quem é capaz de fazer alguém se sobressair? É você mesmo? Talvez você nunca tenha lido Provérbios. Provérbios capítulo 3, que diz assim: nunca pense que a sua própria capacidade é a razão do seu sucesso. Não se esqueça, não apague isso da sua mente. O seu sucesso depende de Deus. Essa expressão no livro de Provérbios é uma coisa gritante, que fala com todas as letras. Quando você quiser, leia numa dessas bíblias, na linguagem de hoje, ou na Bíblia viva, para você ver detalhadamente, talvez para você ser confrontado diretamente com o seu linguajar. Não foi você o mentor de todo o seu sucesso, porque você nem escolheu o lugar que nasceu. Você escolheu? Você escolheu o pai que tinha? Você escolheu o pai e a mãe? Você escolheu o país? Por que você acha que você nasceu num país livre, onde nós podemos ouvir e pregar o evangelho com toda liberdade? Por que você nasceu num berço onde os pais conseguiram colocar você numa escola e você estudar até o 3º grau? Por que você nasceu com saúde, não nasceu cego, nem surdo, nem aleijado? Por que você teve esse privilégio? Você escolheu isso? Foi sua capacidade? Foi você que quis? Não, não foi você que quis. Só quem tem o poder de decidir isso por você, antes de você nascer, é aquele todo-poderoso, nosso Deus, a quem nós servimos na sua presença. Ninguém pode esquecer deste detalhe. Paulo então faz uma pergunta: quem é que faz alguém se sobressair? Aí você diz assim: não, mas é porque eu fui o melhor aluno da escola. Muito bem. E quem foi que conseguiu essa escola para você? Você teria essa escola se tivesse nascido numa tribo de índio? Porque nós temos que ter uma certa observação, irmãos. Tem coisas que são tão próprias da nossa cultura, que nós, eu sei ler, escrever e me formei em medicina e tal e tal e tal. Mas se você fosse lá, por exemplo, criado numa tribo de índio, você era analfabeto, porque você não sabe pescar, não sabe caçar, não sabe nadar. O que você sabia lá? Talvez lá os índios dissessem assim: esse cara é burro. Você já pensou com tanto que esse cara é burro? Esse cara não pesca, não sabe pescar, não sabe caçar. Esse sujeito não consegue andar 10 quilômetros dentro do mato. É um sujeito totalmente analfabeto. Na nossa expressão seria um analfabeto. Ele não sabe viver, ele é um idiota. Aí você diz assim: não, mas eu sou formado, eu sou PhD, e nisso, naquilo outro, eu estudei medicina, estudei engenharia, estudei qualquer coisa. Mas você não sabe nada, porque tudo depende do lugar onde você está. Sabe o que aconteceu? Foi Deus que colocou você aqui. Então você não pode dizer que foi vantagem sua, e que você pode bater palmas sobre si mesmo e dizer que isso foi uma coisa que você escolheu. Não temos nada. Isso que Paulo fala aqui também é uma coisa impressionante. Você não tem nada que você não tenha recebido. De vez em quando eu até falo num tom de brincadeira, mas é uma verdade que não pode ser muito esquecida. De vez em quando o povo de Deus canta umas músicas, né? Assim, bem entusiasmadas, bem empolgadas, né? E eu, por exemplo, me tornei, de certa forma, até um pouco crítico daquela música que dizia restitui. Aí dizia assim: restitui, eu quero de volta o que é meu, eu quero. E aí eu fiquei pensando assim: mas o que esse cara tinha? Que ele quer dizer, é meu o quê? Aí eu vou falar com toda a verdade: tu nasceu pelado.
Então não tinha nada, não tinha calça, não tinha roupa, não tinha fralda, não tinha uma chupeta na boca, você não tinha nada, você nasceu nu. Foi por isso que Jó, quando Deus tirou dele a casa, os filhos, a terra, o gado e tudo, ele rasgou as suas vestes, prostrou-se no chão e disse: bendito seja o nome do Senhor, porque eu vim para esse mundo nu e voltarei nu. O Senhor deu, Ele toma, Ele é dono. Você não tem nada que você não tenha recebido. Ora, então você diz assim: eu tenho uma casa, foi Deus que te deu. Eu tenho um emprego, foi Deus que te deu. Eu tenho um carro, foi Deus que te deu. Eu tenho saúde, foi Deus que te deu. Eu tenho uma esposa, um marido, foi Deus que te deu. Eu tenho filhos, foi Deus que te deu. Eu tenho um sapato, foi Deus que te deu. Eu tenho uma gravata, foi Deus que te deu. Eu tenho um fusquinho, uma bicicleta velha, foi Deus que te deu. Eu tenho um trabalho, eu sei trabalhar, eu sei uma profissão, foi Deus que te deu. Você não tem nada que não tenha recebido de Deus. Então vamos trazer para a vida espiritual? Eu aceitei a Jesus Cristo como meu Salvador, então eu sou um crente. Foi Deus que te deu. Eu fui lavado no sangue de Cristo, foi Deus que te deu. Eu fui batizado com o Espírito Santo, foi Deus que te deu. Então tudo que você tem aqui foi Deus. Eu sei tocar um instrumento que é uma maravilha, foi Deus que te deu. Eu sei pregar, foi Deus que te deu. Eu sei servir, foi Deus que te deu. Tudo que você tem foi Deus que te deu. Ninguém comprou nada. Eu acho que Paulo hoje está pisando nos calos. Quero saber onde é que você vai achar motivo para se vangloriar. Porque você não tem nada, não comprou nada, não possui nada por sua própria condição, por seus próprios recursos. Você só tem porque Deus te deu. Aí de vez em quando as pessoas falam assim, eu até tenho assim as minhas restrições e falo isso às vezes com muito cuidado, mas é muito comum vocês não escutarem eu falar assim. Eu não sei se vocês escutarem eu falar assim: meu ministério. Tem gente que fala assim com a boca cheia: o meu ministério. Foi Deus que te deu. Se pensar com cuidado, vai ver que nem tem. Foi Deus, é dele ainda. Porque tudo é dele. Você se lembra daquele machado que o garoto perdeu lá no rio, quando estava fazendo aquele trabalho junto com Eliseu? O garoto gritou desesperado, disse: era emprestado, meu Deus, era emprestado, era emprestado. O que é que eu vou fazer da minha vida? Eu acho que todos nós devíamos pensar desse jeito assim: olha, o dom que Deus me deu foi emprestado. A habilidade que Ele me deu de pregar é emprestado. O dom que Ele me deu para profetizar é emprestado. Eu tenho condição de orar pelo meu pai, meu irmão, minha tia, meu amigo, meu vizinho, mas é emprestado. Eu tenho um carrinho que eu comprei ali para rodar, para fazer uma visita para o povo, mas é emprestado. Eu comprei uma bicicletinha para fazer, é emprestado. Eu arrumei um emprego lá no seu, mas é emprestado. Você não tem nada, porque até o nosso Senhor Jesus Cristo nos deu exemplo. Ele chegou aqui, não trouxe nada. Você não viu Jesus chegar aqui com a matula. Ele também nasceu nu, como todos nós. Quando ele entrou dentro de um barco, era emprestado. Quando ele entrou dentro de uma casa, era emprestado. Quando ele fez a ceia dentro de um cenáculo, era emprestado. Quando ele montou em cima de um jumento, era emprestado. E quando ele entrou numa sepultura, era emprestada. Glória a Deus, que ele devolveu tudo, até a sepultura. Você não tem nada, e eu também não. E é nisso que Paulo está se batendo e dizendo assim: eu não sei onde vocês arrumaram motivo para bater no peito. Romanos capítulo 12, um texto bem conhecido, e todo mundo sabe os 2 primeiros versículos. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos na renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Morreu aí porque ninguém se lembra do resto. Mas o 3º versículo diz: e ninguém pense de si mesmo acima do que convém, pense com moderação. E eu vou traduzir: ninguém se acha o tal, porque ninguém é o tal. Todo mundo tem que ser modesto. Se quiser falar de santificação, você tem que baixar a crista. Você tem que, nas expressões que o mundo fala, tem que descer do salto, tem que sair de cima do pedestal, tem que se considerar servo, porque servo não é dono de nada. E tem mais uma coisa: não existe grande servo. Estamos aqui nessa noite, queremos apresentar aqui esse grande servo de Deus, que vai pregar a palavra de Deus. Não, ou ele é grande ou ele é servo. Não dá para ter as duas coisas ao mesmo tempo. Porque servo não tem nome, servo não tem genealogia, servo não tem herança, servo não tem parente, não tem aderente, não tem nada. Servo simplesmente tem a vida dele para servir os outros. É só isso. Quer ser servo ou quer ser grande?
Irmãos, eu escolhi ser servo. Prefiro ser servo do que ser grande. Então não me aplauda, não conte nada que eu sou grande, não faça vantagem em mim, porque eu não sou absolutamente nada. Eu sou apenas aquele a quem o Senhor chamou para servir. Servir a quem quer que seja. Servir ao meu irmão, servir ao meu próximo, servir ao meu amigo, servir ao meu vizinho, servir ao meu chefe, servir ao meu subordinado, servir a Deus. Aleluia! Esse é o Evangelho. E Paulo está perguntando: qual é o motivo da vanglória? Está falando como se não tivesse recebido de alguém. Vocês estão contando vantagem como se fosse dono. Como se você fosse o mentor de si mesmo. Como se você tivesse tirado da sua própria inteligência e capacidade a redenção da sua vida. Como se você tivesse pago a sua salvação com o seu próprio sangue. E como se você mesmo tivesse se auto-batizado com o Espírito Santo e buscado os dons espirituais de si mesmo. De que dom você tem que se gloriar? Quem é Paulo? Ele usa o próprio exemplo. Quem é Apolo? Apenas servos. Um plantou, o outro regou. Mas quem deu o crescimento foi Deus. Quem dá a vida é Deus. Quem tem o poder é Deus. Você não tem nada. Quem cura é Deus. Quem faz o milagre é Deus. Quem salva é Deus. Quem batiza com o Espírito Santo é Deus. Você simplesmente é um servo. Não se esqueça disso. Nunca. Jamais. Porque aí então Paulo começa a fazer uma outra indagação. E ele diz assim: vocês já reinaram, né? Sabe aquele velho ditado que todo mundo diz no nosso contexto, que o gato saiu de casa e o rato subiu na mesa? Porque quando ele se achou lá em cima da mesa, ele olhou para um lado, não escutou nenhum miado. Não tem gato aqui não. Olha, eu vou comer aquele queijo em cima da mesa. Ficou à vontade. Não tinha gato. Posso fazer o que eu quiser. Paulo quis dizer mais ou menos isso. Dizendo: nós saímos e vocês então reinaram. Queria mesmo que vocês tivessem reinado, porque pelo menos a gente agora ia reinar junto com vocês. Mas ele diz assim: mas vocês têm uma ideia equivocada do apostolado. Completamente equivocada. O que vocês estão pensando é que, por ser apóstolos, vocês têm tudo o que querem e são fartos. Eu acho que as pessoas tiram essa conclusão dos apóstolos. Esses caras são dono do mundo, tem tudo, está na mão, tem. São apóstolos, rapaz. Você já viu o tanto de apóstolos que surgiu na nossa geração? Antigamente todo mundo era pastor, agora ninguém é mais pastor não, agora é bispo, apóstolo, daqui a pouco tem vice-deus. Sumo sacerdote, não sei mais o que está faltando, todo tipo de cargo que a pessoa quer, porque ninguém se conforma apenas com a palavra ministro, que quer dizer servo. Ninguém se conforma apenas com a nomenclatura servo. E tem que ser apóstolo. Aí Paulo diz assim: e o que vocês acham dos apóstolos? Vocês acham que eles são donos de tudo? Vocês acham que eles são fartos? Vocês acham que eles são reis? Vocês acham que eles são sábios? Vocês acham que eles são fortes? Vocês acham que eles são nobres e respeitados? Então eu vou dar uma característica do verdadeiro apóstolo. Então eu vou dizer quem é esse cara. Porque para mim, diz Paulo assim, para mim, Deus nos colocou, os apóstolos, nos tomou e nos colocou no rabo da fila. Lá no finalzinho da fila. Nós somos os últimos, estamos em último lugar na escala da hierarquia. E com um detalhezinho que você não está lembrado. Condenado à morte. Quer ser apóstolo?
quer entrar nessa escala, quer entrar nessa hierarquia, quer tomar essa posição. Então Paulo usou agora uma outra expressão. Além de nós sermos colocados lá no finalzinho da fila, em último lugar, e o Senhor ainda ter nos colocado como condenado à morte, nós servimos de espetáculo para o mundo, tanto para anjos como para homens. Vocês vão se lembrar de um detalhe. Vocês que gostam do cinema já devem ter assistido um filme chamado Gladiador. Retrata com certo detalhe a vida do escravo romano naquela situação. Você deve ter assistido alguma coisa, algum filme chamado Spartacus, que retrata também uma situação muito parecida. Espetáculo para o mundo era o seguinte: nós vamos nos divertir agora. O Coliseu está lotado de homens e mulheres ricos de todas as gerações, de todas as terras. E eles vieram para aqui para assistir uma coisa boa e aplaudir, se divertir, alucinarem com o espetáculo que nós vamos oferecer. Que espetáculo é esse? Solta aí uns 3 leões. Maravilha. Agora solta aí o apóstolo. Coloca ele lá para os leões comerem. Vamos ver ele tentando se livrar dos leões, correndo para um lado e para o outro, fugindo de um e caindo na garra do outro. Vamos ver os leões quebrando um pedaço das pernas, do braço, estrangulando, mordendo, rasgando, puxando, enquanto toda a multidão está aplaudindo, achando divertido. Nós fomos colocados como espetáculo do mundo. É isso que Paulo está dizendo. Quer ser apóstolo? Vocês que são carnais, texto da semana retrasada, acham que nós temos tudo e somos fartos. Acham que nós somos reis e somos sábios. Acham que nós somos fortes e nobres e respeitados. Mas Deus nos colocou no último lugar, nos condenou à morte, e nós fomos colocados como espetáculo para o mundo. Vocês acham que nós somos sábios, mas nós somos loucos. Nós somos loucos. E você pode imaginar o que é louco? É o seguinte: apóstolo, vem aqui, tem uma proposta muito boa para você. Posso te dar uma casa boa. Você vai voltar para o aconchego da sua casa. Vai se reencontrar com a sua esposa e com seus filhos. Ou então você vai ser colocado numa posição de honra. Te daremos um cargo impressionante lá na corte. Vamos tratá-lo com toda deferência e com todo prestígio. Você aceita? Negue a Jesus Cristo e nós te daremos tudo isso. Ele diz não. Então se não, você vai ser jogado para as feras. Vamos jogar você para os leões, os tigres, e você vai ser devorado. E ele diz assim: eu prefiro ser devorado, eu prefiro enfrentar os leões, eu prefiro morrer, eu prefiro me entregar para aquelas feras, do que negar aquele que deu a vida por mim. Ah, claro que alguém vai dizer assim: você é um louco. Você diz que nós somos sábios? Nós somos loucos. O cristianismo é para louco. A salvação é para louco. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Então alegre-se com aquilo que você vai receber lá na eternidade, e não com aquilo que você conquista aqui. Aqui você não tem motivo para vanglória. Aqui não. Vocês acham que nós somos fortes, mas nós somos fracos. É porque lá naquele espetáculo que você viu lá do Spartacus e do Gladiador, você viu uma história romântica, romantizada e incrementada, onde o guerreiro se torna valente e vence e mata e luta e triunfa e sai do outro lado vivo. Mas esse apóstolo foi devorado, morto, massacrado. Mas o sangue dele, derramado na terra, fez brotar uma multidão de servos de Deus.
Você pensa que eu sou forte? Não, eu sou na verdade fraco. Você pensa que eu sou rico e nobre? Na verdade eu sou desprezível. E quer saber de uma coisa? Nesse exato momento que você está aí por aí batendo palma e se gloriando e achando e com inveja de nós, pois então escute, nesse exato momento, diz Paulo, nós estamos passando por uma coisa bem interessante: fome, sede, nudez, andamos sem roupas sem roupas adequadas, somos esbofeteados, tratados brutalmente e somos espancados, não temos uma casa para morar, somos afadigados com trabalhos pesados, injuriados, somos perseguidos e caluniados. Quer ser apóstolo? É uma boa oportunidade para se referir. Porque Deus não nos chamou para a glória nesse mundo. Por isso que Paulo está se colocando como exemplo. E ele usou a si mesmo e Apolo como exemplo. E disse mais uma coisa: nós aprendemos uma coisa que vocês não aprenderam ainda. Quando nós somos injuriados, nós conciliamos. Quando nós somos perseguidos, nós bendizemos. Quando nós somos tentados, nós agradecemos. E na nossa vida, eu vou parafrasear, na nossa vida não tem lugar para murmuração. Na minha vida não tem lugar para disputa, para vanglória, para politicagem. Na minha vida só tem lugar para engrandecimento do meu Deus, do meu Senhor, do Rei dos Reis, na minha vida. É por isso que eu disse, um exemplo a ser seguido. E olha, quando eu falo disso, eu fico dizendo assim: você não tem um carro que você conseguiu sozinho sem a ajuda de Deus. Foi Deus que te deu, mas você reclama dele. E hoje é comum, no contexto geral das nossas vidas, reclamamos da nossa comida, do nosso carro, da nossa roupa, da nossa casa, reclamamos do nosso emprego, reclamamos da nossa paz, reclamamos da nossa igreja, reclamamos do nosso Deus, reclamamos de tudo, porque nós só encontramos lugar para reclamação. Mas Paulo está nos dando um exemplo. Não temos morada certa, nos afadigamos com o trabalho de nossas próprias mãos, mas quando somos injuriados, bendizemos, quando perseguidos, suportamos, quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora, a única coisa que nós temos conseguido é nos tornarmos um lixo para esse mundo. Quer ser apóstolo? Porque nos colocaram como escória da sociedade. Nós estamos, irmãos, nesse contexto de Paulo, no ano de uma das mais intensas perseguições ao Evangelho de Cristo. Vocês devem se lembrar, e talvez nós vamos ver isso na carta aos Coríntios, que Paulo chegou a recomendar coisas polêmicas, por exemplo, para os homens, dizendo assim: se eu fosse você, eu nem casava. Eu acho que era melhor você ficar solteiro. Mas, no entanto, Paulo dá todas as instruções ao casamento, fala muito bem do casamento, ensina como devemos viver bem no casamento. No entanto, ele diz assim: melhor que você não case. Eu não quero que você peque, que você se abrase, que você se desvie. Eu só queria que você evitasse tribulação na carne. Muita gente pensa que a tribulação na carne é a esposa, mas não é não. Se você interpretou dessa forma, você interpretou errado. A tribulação da carne de Paulo ali é porque eles viviam na maior intensidade de perseguição. E um crente apóstolo é capaz de enfrentar qualquer coisa para não negar o nome de Jesus. Pode ser colocado de cabeça para baixo crucificado. Pode ser queimado vivo com piche passado pelo corpo todo. Pode ser incendiado ou jogado no meio das feras dos leões para ser devorado. Mas ele vai dizer: morro glorificando o Senhor. O resto do fôlego que me sobrar, eu digo aleluia.
mas você às vezes não terá tanta força para ver o seu filhinho de 1 ano e meio de idade ser jogado na boca de um leão, ou ser queimado vivo. Eu vou queimar seu filho, vou queimar sua casa, sua mulher, você vai ter tribulação na carne. Foi por isso que Paulo falou isso. Eles viviam nesse maior contexto de sofrimento. E aí nós estamos aprendendo uma coisa: os homens naquela época estavam batendo no peito, querendo a fama de apóstolo. E agora que você já sabe exatamente o contexto que estamos vivendo, eu vou dizer uma coisa que você talvez não se lembre. Nós só temos motivos para louvor. Deus, eu estou aqui na DGO, reunidos no nome do Senhor Jesus. Acabamos de ouvir uma mensagem de louvor espetacular. Os irmãos que vieram aqui louvar o nome do Senhor, cantar quão grande és tu, Senhor, com todos os recursos usados para louvar e engrandecer o nome do Senhor, com toda a liberdade, confortavelmente acomodados, com um som muito bom, num lugar livre, onde ninguém bateu na porta para nos perturbar. Estamos aqui com o privilégio de poder fazer isso livremente e adorar o nosso Deus. Tem algum motivo para murmuração? Tem alguma razão para reclamar? Não tem. Tem alguma razão para bater no peito e se vangloriar? Também não tem. Porque tudo isso foi Deus que nos deu. Você não comprou e não ganhou de outra fonte absolutamente nada. Foi o Senhor que nos deu. Eu vou encerrar a parte de hoje fazendo o que eu sempre faço, porque sempre tem uma pessoa que às vezes está no recinto e sua vida não está integralmente nos pés do Senhor. Pode ser que seja até membro da igreja, crente, pode ser que apenas um amigo que está frequentando, pode ser até que seja uma pessoa que se desviou depois de muito tempo servindo ao Senhor. Mas hoje eu quero dar a oportunidade para você se tornar um cristão. Aí você vai dizer assim: mas pastor, se tornar um cristão é se tornar um espetáculo naquele padrão? Sim. Se tornar um cristão é estar disposto a servir o Senhor a qualquer preço. E o Senhor disse assim: você quer vir comigo? Então me segue. Mas lembre-se, antes de me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, porque nós vamos para a morte. Palavras agora minhas. Mas aquele que dá a sua vida por amor de Cristo, achará. Você quer reencontrar a sua vida com uma vida eterna? Então levante a sua mão e entregue a sua vida para o Senhor. Vamos tocar alguma coisa lá.